aleluias, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus, Deus grande e maravilhoso. Eu não tenho dúvida que este grande Deus está aqui no nosso meio. Você já sentiu Ele aí? Aleluia, queridos. Eu quero que você abra a sua Bíblia, peço por gentileza que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 131. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos de número 131 diz assim: Senhor, o meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados, nem me exercito em grandes questões ou em coisas elevadas demais para mim. Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma é mesmo como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, daqui em diante e para sempre. Amém? Nós somos uma igreja que nós pregamos a nações. Nós tomamos posse disso. O Senhor tem profetizado sobre esta igreja a respeito das nações. E eu queria que você repetisse após mim esse último versículo que diz assim, você pode repetir: espere, Brasil, no Senhor, daqui em diante e para sempre. Espere, Alagoas, no Senhor, daqui em diante e para sempre. Para que seja algo bem direto e bem concreto para nós no dia de hoje, que seja algo bem forte, que fique gravado no nosso coração. Diga bem forte: espere, Maceió, no Senhor, daqui em diante e para sempre. Aleluia. Eu quero convidar você uma vez mais a cantar sobre esse Deus. Nós vamos glorificar, exaltar o nosso Deus. Querido, você quer ter uma noção de como vai ser o céu? Eu estava ali ouvindo a igreja cantar e estava pensando num grande coral. É exatamente assim, é um pequeno, é um gostinho só de como vai ser o céu. Vamos fazer isso, vamos nos unir aos anjos. Os anjos estarão se unindo a nós nesta noite, a esta igreja. Não se assuste se você começar a ouvir vozes celestiais. Não se assuste se você começar a ouvir instrumentos celestiais. Não se assuste se você começar a ouvir instrumentos que não estão sendo tocados aqui. É os céus que estão abertos sobre este lugar. Aleluia. Não se assuste se você também ver anjos, arcanjos e serafins louvando e adorando o nosso Deus. Amém? Vamos cantar então. Senhor, somos agraciados, Senhor. Que presente, Senhor, nós temos aqui hoje. Que satisfação, Senhor, que alegria de nós estarmos aqui reunidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, para render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Só Tu és digno, Senhor, de receber a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós não nos prostraremos, Senhor, diante de outros deuses. Nós não nos prostraremos, nós não louvaremos, Senhor, pois só Tu és digno, só Tu és grande, só Tu és maravilhoso, só Tu tens todo o poder. Tu és soberano, Tu tens o poder no céu, na terra e no mar. Aleluia. Pela Tua infinita misericórdia, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Que sejamos curados, restaurados, livres, libertos, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo hoje venha ministrar, Senhor, sobre a Tua noiva. Que possamos estar prontos, preparados para ouvirmos a Tua voz. Que não haja impedimento, Senhor, nos nossos ouvidos para ouvirmos e para entendermos a Tua santa e bendita palavra, Senhor.
Que a tua palavra ache, Senhor, guarida, lugar em nosso coração, Senhor, e que possamos, Senhor, ouvir, praticar, obedecer, Senhor, a tua palavra, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas, queridos. Antes de você se assentar, vire para a pessoa do seu lado, dê um soquinho assim nela e diz: que bom que você veio. Que bom que você veio. Vira para o outro lado, você só virou para um lado só, eu vi daqui, vira para o outro. Isso, faz a mesma coisa lá. Que bom que você veio e você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler novamente essa canção de Davi. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Às vezes a gente lê, às vezes escuta e não presta atenção nos detalhes, nas informações preciosas que tem. Nós lemos assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Isso foi o que nós lemos. Queridos, não é comum, não é natural e não é verdadeiro nós ouvirmos estas palavras da boca de um homem e de uma mulher. Por mais pobre, por mais miserável que uma pessoa esteja ou seja, essa pessoa não tem condição de declarar essas palavras. Seja para quem for, o ser humano hoje, em sã consciência, no natural, não pode dizer: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Senhor, eu não sou arrogante. Eu não me envolvo com coisas grandiosas. Eu não gosto disso. A pessoa que diz isso, seja ela homem, seja mulher, está mentindo para si mesmo. Porque essa declaração é algo sobrenatural. E quando eu li essa passagem, eu fiquei perguntando: meu Deus, como pode Davi declarar isso? Tá certo, ele foi segundo o homem um coração de Deus, mas ele foi um pecador, ele errou, ele foi um rei. E parece que Davi percebeu que eu questionei a Deus sobre isso e ele mesmo me trouxe a resposta. No versículo 2 ele diz: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Como que ele fez isso? Como que você fez isso, Davi? Eu fiz isso como uma criança recém-amamentada. Em outras versões que nós lemos também, eu fiz isso como uma criança desmamada. Eu descansei no Senhor. O ato de desmamar é um ato muito difícil. É um processo. Toda mãe, todo pai sabe disso. Que quando chega nesse momento do desmame, mãe e filho choram, porque o filho quer mamar, a mãe também tem o desejo de dar de mamar para a criança, mas está na hora do desmame, ela precisa passar por essa fase, é necessário o filho passar por esse sofrimento, por esse desligamento, mas o filho, o bebê,
ele deixa de mamar, mas ele nunca vai deixar do peito da mãe, do abraço da mãe, do consolo da mãe, de descansar nos braços da mãe. Para isso não há impedimento. O processo exige que o filho seja desmamado, mas não que o filho seja abandonado. Esse processo é natural. A criança precisa crescer. Nós precisamos aprender algo muito importante com esta palavra, de nós termos uma entrega total ao nosso Deus. E isso é muito difícil, queridos. Isso é difícil. É difícil nós, seres humanos, entregar uma coisa, fazer uma doação, compartilhar algo, já não é assim tão fácil. E é muito difícil nós entregar o nosso total a Deus, 100% a Deus. É muito difícil. Nós somos muito apegados a nós mesmos. É muito difícil nós aceitarmos o desmame. É muito difícil nós deixarmos o peito, o leite prontinho. É um conforto, é uma zona de conforto que nós lutamos para ficar, mas precisamos entrar num processo para sair, para termos o desmame. Uma das evidências de um verdadeiro nascimento, de um verdadeiro cristão, é o desejo de ser usado por aquele que nos amou incondicionalmente. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês algo que eu acredito ser libertador e poderoso. É exatamente isso, a entrega total da nossa vida a Deus. Isso pode até ser uma surpresa para você. Quem sabe você pode até dizer: pastor, eu já fiz isso. Pastor, eu já entreguei o meu coração, eu já confessei Jesus. Eu sei. Às vezes você até entregou o teu coração, mas não entregou a tua vida. Às vezes você já entregou até as suas finanças, mas não entregou o teu trabalho. Às vezes você já entregou até o casamento, mas não entregou ainda a sua família. Deus não tem interesse em uma parte. Deus, Ele quer tudo. Ele quer uma entrega total, minha e de você. Não existe nada no mundo que traga mais libertação do que uma entrega total a Deus. Não existe. Não existe vida mais poderosa do que uma vida de entrega total a Deus. Não existe. Uma vida de entrega total está longe de ser um bom pastor. Muito longe disso. Uma entrega total está longe de ser um pregador eloquente. Está longe disso. Uma entrega total, eu não estou falando de ser um bom líder, de ser um bom cristão, de ser uma pessoa boa. Está muito longe disso. Uma entrega total não quer dizer uma pessoa que tenha um título, que tenha uma faculdade, que tenha um nível superior, um doutorado, um mestrado. Não, não é nada disso. Entrega total a Deus é ser como Elias e Eliseu, que foram escolhidos por Deus e se entregaram totalmente, e Deus sabia o que estava no coração deles, e eles sabiam o que estava no coração de Deus. Eles não participaram de nenhuma escola, nenhuma faculdade teológica, mas tinham autoridade, inclusive no tempo. Feliz daquele que tem acesso
a fonte. Feliz daqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Feliz daqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Feliz daqueles que fazem uma oração e esta oração é ouvida por Deus e Deus responde à oração. Feliz daqueles que se alegram em ser nada. Feliz é aquele que se alegra e coloca a sua esperança no Senhor e nada mais. Feliz daqueles que não são conhecidos. Feliz daqueles que são semelhantes ao crucificado. Nós só temos uma vida para viver. Só uma vida para viver. E nada seria mais trágico do que chegar ao fim desta vida sabendo que o caminho que nós tomamos foi errado. Não existe coisa pior do que o sentimento de arrependimento. De nós sabermos que nós tivemos a oportunidade de entregar, de confiar a nossa vida no nosso grande Deus, e nós ter deixado essa oportunidade passar. Sabe, um dia Jesus estava no jardim, no Getsêmani. Estava chegando a sua hora de ser preso, de ser crucificado, esperando os soldados para prendê-lo. E chega uma hora, os soldados chegam para prender Jesus. O discípulo de Jesus, chamado Pedro, pega a espada, e o que Pedro faz? O que Pedro faz? De quem? De quem? Malco, o sumo sacerdote. O discípulo de Jesus, quando vê aquela situação, puxa a espada e tira a orelha do pastor da época. Tem um ditado que diz assim: errar é humano, permanecer no erro é... Às vezes nós sentimos arrepios, às vezes nós temos uma revelação, sonhamos, ouvimos uma voz, cantamos, louvamos, dizemos que amamos Jesus, e temos um péssimo hábito humano de pensar que nós estamos no caminho certo. Mas na verdade, nós estamos dando trabalho a Jesus de ficar colando orelhas que decepamos em nome de Deus. O apóstolo Pedro, ele foi uma pedra talhada por Deus, uma pedra que foi esculpida por Deus. Deus achou uma pedra, uma rocha, uma pedra bruta, um ignorante, uma pessoa grossa, mas essa pessoa se deixou ser esculpida por Deus. Ele teve um processo de desmame, mas ele conseguiu entregar a sua vida totalmente a Deus, se tornando o pai da igreja, um homem de frente do Evangelho. Eu costumo dizer que, e eu faço uma comparação, que a igreja é como se fosse um consultório odontológico. Muitas pessoas chegam na igreja e pedem às vezes uma reunião, uma conversa, um atendimento, e diz: pastor, está doendo muito, está doendo muito.
E nós vamos tratar, e nós vamos conversar, e diagnosticamos a situação, e olha, precisamos fazer algo, precisamos fazer uma extração, porque tem algo aí que não está bom. Marcamos uma cirurgia. A pessoa vem, senta na cadeira, deita na cadeira, abre, até a boca ela abre. Mas quando ela vê a seringa da anestesia, quando ela vê o procedimento, quando ela percebe que vai doer, ela sai correndo da cadeira e diz: não, aqui não, nisso não toca. Pode até orar pela minha situação financeira, pode orar pela minha família, eu estou precisando disso, mas aqui nessa área, aqui, nisso aqui, o Senhor não precisa tocar. Às vezes, está lá atrás, ninguém percebe, porque na frente está bonito. Mas às vezes aquilo que está lá atrás vai causar um efeito terrível daqui a um tempo na frente também. Precisa ser extraído, precisa ser curado, precisa ser arrumado. Mas geralmente as pessoas querem dar só uma parte para o Senhor. Pastor, é só 50% eu estou disposto. Só 70% eu estou disposto. Pastor, eu já fiz isso, eu já entreguei o meu coração. Por mais que alguém possa nascer em uma casa, num lar cristão, filho de pastores, de pai, de mãe, crentes, você não estará livre de romper sua natureza adâmica. Você precisa vencer os dardos inflamados do maligno, vencer a luta do nosso inimigo, que é de roubar o nosso propósito. Crianças estão lá, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, mais cedo ou mais tarde, vocês precisam romper. É como uma semente que é plantada na terra. Ela vai germinar e ela precisa sair da terra. Ela exerce uma força. Ela encontra ali os pedregulhos, as pedras no meio do caminho, mas ela precisa romper. Mais cedo ou mais tarde, você precisa romper, e você vai precisar se entregar totalmente ao grande Deus que nós acabamos de louvar e adorar. Você escolhe se você quer chorar de alegria ou se você quer chorar de tristeza. A escolha é sua. Mateus 26, versículo 31 a 35 diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não foi só Pedro, todos eles disseram. Essa história se repete hoje. Muitas pessoas, inclusive o Brasil hoje, é considerado um país cristão. E muitas pessoas acham bonito e se tornam até famosos só pelo fato de dizer: eu sou cristão.
eu sou crente. Se preciso for, alguns ainda dizem isso. Se preciso for, pastor, estamos juntos numa vigília. Se preciso for, pastor, pode contar comigo, com as minhas orações nas madrugadas. Se preciso for um jejum, pode contar comigo. Estamos juntos, igreja, irmão, sou crente, sou cristão. Pedro estava sendo discipulado pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, mas se enganou que estaria com ele em todo o tempo. Achou que era 100%, achou que era uma entrega total. Pedro, querido, andou sobre as águas. Pedro tirou uma moeda da boca de um peixe. Pedro viveu coisas extraordinárias com Jesus. Mas Pedro insistiu, mesmo Jesus dizendo para ele que ele o negaria. Pedro disse: eu estou contigo, estou junto. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 34. Simão, Simão, Pedro, Jesus falando para Pedro: Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os meus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Pedro, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Pedro, você vai entrar num processo de desmame. Te prepara, Pedro. E Pedro disse: eu estou pronto. Pedro caminhava com Jesus, mas não sabia coisas sobre si mesmo. Pedro não conhecia ele mesmo, não sabia da sua deficiência. Ele estava apoiado na fé, mas também em seu coração existia uma presunção, existia um orgulho, existia um egoísmo, existia uma soberba, existia uma ignorância. Ele estava ao inverso do que Jesus queria. Jesus veio para salvar, Jesus queria salvar, Jesus se entregou para morrer na cruz do Calvário. Pedro, quando viu os soldados, Pedro quis matar. Jesus veio salvar, Jesus veio trazer vida, vida em abundância. Pedro quis ferir. Por isso que Jesus disse: tu, Pedro, quando tu te converteres, quando tu entregares totalmente, quando houver na tua vida uma entrega total, quando tu te entregares 100%, o teu coração, a tua alma, o teu corpo, as tuas forças, fortalece os teus irmãos, seja exemplo para eles, seja influência, Pedro, para eles. Que vergonha. Que vergonha. Pedro foi discipulado por Jesus por 3 anos. Andou com Jesus por 3 anos. Para ouvir do próprio Jesus: você não é convertido. Você pensa que é, mas você não é. Você só faz coisa errada. Você só envergonha o Evangelho. Você pensa que é, mas você não é.
Se fosse no dia de hoje, existe um ditado que a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Eu diria para Pedro assim: Pedro, tu queres passar vergonha no crédito ou no débito? Pensa na vergonha de um discípulo de Jesus, um homem que teve todas as experiências, viu os milagres de Jesus, experimentou a salvação, experimentou a paz que excede todo entendimento, sabe o caminho, mas faz vergonha. Se não bastasse, ainda faz com que Jesus passe vergonha, que o evangelho seja envergonhado. Pedro, Mateus 18, versículo 21 e 22. Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus olha para Pedro e diz assim: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro, ele até tinha unção do Senhor, sabe? Pedro tinha poder. Pedro tinha favor do Senhor. Mas eu não sei o que houve ali naquela época, naquela situação. Mas ele chega para Jesus e ele estava querendo um aval de Jesus para resolver alguma coisa do jeitinho dele. Ele estava querendo de Jesus: 7 vezes é o suficiente? Porque eu preciso resolver uma situação, eu estou sem paciência, Jesus. Está acontecendo e isso já é recorrente na minha vida. Diz aí, é 7 vezes? Às vezes até dá vontade, sabe, querido? Às vezes nós como pastor, às vezes até dá vontade. Às vezes nós sentimos isso que Pedro sentiu, sabe? Às vezes a paciência esgota, sabe? Mas Jesus disse: eu não digo 7, mas 70 vezes 7. É do jeito dele, não é do nosso jeito. Quando nós entregamos a nossa vida, nós entendemos que o propósito de Deus é diferente do nosso. A falta de perdão reduz o nosso território espiritual. Então peça perdão, perdoe, viva o perdão. Pedro foi ensinado, ele foi discipulado por Jesus. Quantas lições, quantas mensagens, quantos conselhos, quantos exemplos. Nas casas que nós moramos, a nossa família, a maioria das casas, todas as vezes para a gente ir para o nosso quarto, passamos pelos quartos dos meninos na época. E a gente ia sair do quarto, passava pela porta, olhava, aí estava o quarto, aquela bênção, né? Que as crianças, os adolescentes deixam, né? E a gente dizia para eles: arruma o quarto, Gabriel, Juninho, arruma o quarto, e passava. A gente voltava para o quarto, olhava para dentro do quarto de novo: Gabriel, Juninho, arruma o quarto. Voltava, saía, arruma o quarto, arruma o quarto. Chega uma hora, querido, que a paciência vai lá em cima. E a gente diz: rapaz, tu não arrumou o quarto ainda. Eu já falei tantas vezes. Aí eles dizem assim: pai, eu estava fazendo tal coisa. Eu estava estudando, eu estava escrevendo, eu estava vendo um vídeo, eu estava brincando. Tudo lícito, tudo lícito. Mas tu não fizesse o que eu pedi para que seja feito. Não é isso que Deus tem feito? Não é isso que Deus faz? Deixa disso. Deixa disso, tu já sabe que vai dar errado. Sai disso.
Não faz isso. Foge daí. Sai daí. Vem para cá. Arruma a tua vida, arruma a tua casa, arruma isso, arruma aquilo. E Deus falando, e Deus falando, e Deus falando. Queridos, uma coisa foi a traição de Judas, outra coisa bem diferente foi a traição de Pedro. Judas nunca jurou amor por Jesus. Judas nunca jurou fidelidade, aliança eterna com Jesus. Judas nunca fez isso. Quem disse que iria até o fim e que amava Jesus e que iria estar com Jesus foi Pedro. Judas vendeu Jesus. Ele arquitetou, ele planejou, ele orquestrou uma traição. Pedro, bem pelo contrário, ele disse que iria até o fim com Jesus. Uma coisa é alguém dizer: eu não quero nem saber desse negócio de ser cristão, eu não quero ser crente, eu quero estar no roubo, eu roubo mesmo, eu não quero mais, eu quero viver disso. Eu vou me acabar na cachaça mesmo, quero nem saber, vou morrer, mas vou morrer com a cara cheia, não quero saber. Corrupção é comigo mesmo, pode dizer aí qual é a minha vantagem que eu estou dentro. No adultério, vou pegar todas, que se lasque a minha família. Na idolatria, quero nem saber, nasci assim, vou morrer assim. Prostituição, estou dentro. Quero ir para o inferno mesmo, vou para o inferno. Quero o caminho largo, eu quero é festa agora. Eu quero é rir, eu quero é festa. Uma coisa é ser isso. Sou ateu, não quero nem saber das coisas de Deus. Outra coisa é você dizer que é crente, é você dizer que é cristão, não vem à igreja, não tem comunhão com os irmãos, briga em casa com a esposa, bebe escondido, não foge da aparência do mal, vê a sua família indo para o inferno e não faz nada, não dá exemplo de cristão. Não ora, não lê a Bíblia, não tem uma comunhão com Deus. Faz vergonha por o Evangelho. A Bíblia diz, querido, quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é impuro, se suje mais. Deus quer você 100% ou nada feito. Pedro, ele não mentiu quando disse que iria com Jesus até o fim. Não, ele não mentiu. Havia honestidade quando ele falou isso. Só não havia pureza total no coração dele. Só não havia entrega total. E é isso que acontece comigo e com você quando nós falhamos. É porque nós não estamos 100% com Jesus. Sabe o que é ser 100%? Sabe o que é ser 100%? Termos essa entrega total para Jesus? Eu vou te dizer o que é. É ser como José. O homem José não deu uma palavra na Bíblia. Não tem uma palavra de José na Bíblia. Mas aos 12 anos, o filho de José
estava discutindo com os doutores da lei no templo. Pensa que pai é esse? Que pai é esse? Que pai exemplo, que entrega, que homem! Era todo homem, é o homem que toda esposa gostaria de ter. Porque entrega um filho com 12 anos para discutir com doutores? Sabe o que é ser 100%? É ser como Maria, que ela não tinha ainda relação com José. Chega um anjo e diz assim, ó, tu vais engravidar pelo Espírito Santo. E ela diz assim, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade em mim, correndo o risco de ser apedrejada, porque a lei da época dava o direito de começar por José, apedrejando Maria. Mas a entrega dela era total a Deus, e ela não teve medo da morte. Ela cumpriu o propósito dela. Sabe? Maria, ela não reclamou quando ela teve o filho Jesus, o rei dos reis, o rei dos judeus, numa estrebaria, numa manjedoura, aonde não tinha roupa, não tinha enxoval, não tinha um berço para receber Jesus. Sabe o que é ser 100%? Sabe o que é ser uma entrega total? É não se contaminar com as coisas desse mundo. É ser luz, é ser influente, é ser corajoso, é ser decidido. É ter uma palavra firme. Romanos capítulo 2, versículo 2 diz assim: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Renovar é se arrepender. Cada vez que nós nos arrependemos, nós mudamos o nosso pensamento. Triste é quando isso não acontece na nossa vida, que nós ficamos mamando na zona de conforto e não mudamos o ciclo da nossa vida, não aceitamos o processo, não aceitamos o crescimento. O marido não renova a mente e quer transformar a esposa não renova a mente e quer transformar o marido. É fácil saber quem não renova a mente. Você também conhece essas pessoas. É aquela que quer transformar o mundo, mas não quer renovar o seu pensamento. Quer mudar tudo em sua volta, mas ele não. Ele está tudo certo. João capítulo 21, do versículo 1 ao 3 diz: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dize-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pedro, que vergonha de ti, Pedro. Que vergonha de ti. Cristão, que vergonha de ti. Só porque Jesus não falou? Só porque Jesus não respondeu? Só porque Jesus não fez a tua vontadezinha? Só porque Jesus não faz o que tu queres? Só porque Jesus não amassageia o teu ego, aí você quer voltar? Você pensa em voltar?
Só por causa disso? Só porque você é confrontado? Só porque você é lapidado pelo próprio Deus? Só porque você sabe que você tem um propósito para cumprir e Deus está te tratando? Você quer voltar? Que vergonha de Pedro. Convidou eles para voltar para a pesca. Pedro, se tivesse entregue a sua vida totalmente ao Senhor, ele poderia dizer para os seus amigos: olha, eu estou sentindo um desconforto aqui, me ajuda aí, vamos cantar comigo? Vamos cantar quão grande é o nosso Deus. Vamos cantar, nosso Deus é grande. Olha, eu não sei, eu estou sentindo algo aqui meio estranho. Me ajuda aí, vamos ler a Bíblia juntos. Vamos estudar a palavra do Senhor, vamos lá, vamos estudar. Cada um estuda um pouco. Gente, olha, o negócio está ficando pesado para o meu lado. Preciso de oração, vamos orar. Vamos entrar numa campanha de oração, vamos. Lá na igreja tem campanha de oração, vamos orar, é de madrugada. Vamos sair desse nosso conforto, vamos mudar essa situação. Querem uma bênção na família, querem uma resposta? Vamos para a igreja. Ah, mas é tarde, é noite ainda. Nós não temos um transporte, mas vamos a pé. Mas não tem luz, vai de vela. Antigamente não existia luz. Vai de vela, faz uma cambuquinha, bota uma vela, mas vai para a igreja. Mas não volta. Desculpas, em cima de desculpas. Quem é bom em desculpas é ruim de arrependimento. Quem acha desculpas para tudo. Você não tem noção do que nós passamos aqui nesses 7 dias pela manhã. Você não tem noção dos testemunhos que nós ouvimos aqui nestas manhãs. Você não tem noção do que Deus fez e do que Deus vai fazer. Pedro, ele voltou para a sua vida onde estava antes de receber o chamado de Deus. Tem área da nossa vida que nós não vamos para um lugar pecaminoso. Não é pecado voltar para uma área natural, uma área normal, uma área de conforto, uma área que não está pecando, não está indo contra a vontade de Deus. Tem tantas pessoas boas que vivem assim. Mas preste atenção, não é esse o centro da vontade de Deus. Não é ali que você vai receber o que Deus tem para te entregar. Não é ali que você vai mudar de ciclo. Não é ali que você vai crescer espiritualmente. Não é ali que você vai ser maduro espiritualmente. Ali é um atraso, ali você não vai alcançar, ali você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Pais, vocês ditam o ritmo da sua casa para o bem e para o mal. Pedro era um líder. Ele voltou e levou os outros juntos. Mas tem aqueles, queridos, que são Pedro, pedra, rocha, grosso, ignorantes, mas que aceitam a passar o processo. Pedro passa pelo processo de entrega total a Jesus. A Bíblia conta que Pedro, ele já tinha tentado pescar, mas não deu em nada. Óbvio, Jesus não estava lá. Ele estava sozinho, com os seus amigos. Jesus não estava naquele negócio. Mas Jesus chega
E Jesus diz: Pedro, joga a rede. E segundo a palavra de Jesus, Pedro jogou a rede. E a Bíblia diz que a rede ficou tão cheia, tão cheia, tão cheia, até você dar um glória a Deus, tão cheia, tão cheia, tão cheia, que a rede começou a rasgar, e eles tiveram que chamar um barco para ajudar a pegar os peixes. Sabe, querido, a pesca milagrosa estava pronta a todo tempo. As redes de Pedro é que nunca estiveram. As bênçãos, entenda isso, as bênçãos que Deus tem para a nossa casa, acredite, elas já estão prontas. A nossa empresa, as bênçãos de Deus para a nossa empresa, acredite, elas já estão prontas. As bênçãos de Deus para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso matrimônio, para o nosso milagre, para o nosso futuro, já estão prontas. E eu quero declarar, eu quero profetizar isso na sua vida aqui nesta noite. As redes nesta noite vão se rasgar em nome de Jesus. Nesta noite as redes irão se rasgar na sua vida em nome de Jesus. Rede da impureza sexual, rede de lábios impuros, rede da mentira, rede da idolatria, rede do engano, rede da cegueira, rede da murmuração, rede da covardia, rede da corrupção, rede do adultério, rede do pecado, cai por terra em nome de Jesus. A bênção já está pronta, mas nossas redes precisam ser curadas, as nossas redes precisam ser restauradas, as nossas redes precisam estar limpas, estruturar o nosso homem interior, restabelecer os princípios de Deus na nossa vida. Olha o Pedro 100%, olha o que é Pedro com sua entrega total. Herodes havia matado Tiago, um dos discípulos, e o povo se alegrou por causa disso. Por esta razão, Herodes manda prender Pedro na época da festa dos pães asmos. Pedro ficou na prisão por 7 dias. No dia anterior que ele seria decapitado, algo aconteceu. Pedro está na prisão e ele já sabe: amanhã eu vou ser decapitado. Se eu fosse Pedro e estivesse nessa prisão e soubesse que eu seria decapitado no dia seguinte, eu nem sei o que eu faria, queridos. Seria uma noite, eu acho que uma noite de desespero. Eu não sei se você teria, alguém aqui teria condição de dormir naquela noite, sabendo que no outro dia ia ser decapitado. Tem gente que não dorme por causa de R$500. Tem gente que não dorme por causa de uma conta de luz. Tem gente que não dorme por causa do financiamento do carro. Tem gente que não dorme por causa que o patrão disse que as coisas estão difíceis. Tem gente que não dorme porque acha que no outro dia vai faltar comida. Tem gente que não dorme porque acha que no outro dia vai faltar roupa. Se eu não estivesse murmurando, estaria na campanha junto com a igreja orando, porque a Bíblia diz que a igreja orava. Mas a Bíblia diz outra coisa de Pedro. Pedro estava em outro nível. Pedro estava em outra situação, ele estava numa entrega total.